Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Fibrocast, o seu programa que te aproxima cada vez mais da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Regiane Canella E eu sou Jordana Ribeiro. e nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre as inseguranças que os terapeutas têm no atendimento a pacientes com fibromialgia. Perguntinha que não quer calar, que muitos terapeutas e profissionais da saúde trazem dentro de si. O que me faz, enquanto terapeuta, ser tão inseguro? É uma questão bem interessante da gente abordar, que eu tenho recebido muitas perguntas e muitas afirmações, inclusive, dessa tamanha insegurança. E o que é que eu percebo? Inclusive, eu falo isso dentro da formação FDR, né? A formação que especializa terapeutas para o atendimento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Se você está inseguro para atender pessoas com fibromialgia, isso é um ótimo sinal. Por quê? Porque você ter essa insegurança mostra o quanto você está preocupado ou preocupada em atender com excelência esse paciente. O que eu percebo de onde que vem essa insegurança? A fibromialgia, ela é uma doença complexa mesmo. Quando a gente fala de uma doença crônica, que envolve uma síndrome, né? O que é? Um conjunto de sintomas ali associados, porque a gente vê que vai além das dores difusas, que reverbera muitas questões e muitos desafios para esse paciente, né? Ele ter qualidade de vida, traz essa insegurança para o terapeuta. Porque, poxa, está com dor, além da dor, tem a fadiga, tem uma dor emocional muito intensa. Como que eu vou lidar com tudo isso? Então, eu percebo que a insegurança vem muito dessa complexidade do diagnóstico da fibromialgia. Jordana, é até interessante que nos últimos 10 anos a Associação Brasileira, né, ela vem, de medicina, ela vem não só trazendo dados para a gente na parte de profissionais da saúde que acabam abandonando, né, os seus registros, né, por conta dessa insegurança, por conta dessas informações que acaba enfrentando dentro de consultório, né? A Associação Brasileira, ela fala que muitos profissionais da saúde buscam terapeutas para diminuir essa insegurança, né? E aí teve um dos artigos que eu acabei lendo, eles encontram três pontos, né, dentro do tanto o terapeuta ou do profissional da saúde, três pontos que incomodam eles, né? Um dos pontos que incomodam eles é o início do consultório. Ah, eu tenho que atender um paciente gratuitamente para começar a minha agenda, né, de pacientes. Eu tenho que buscar outros profissionais para trabalhar comigo. Como é para você, nesse leque de conhecimento, nessa vivência sua, falar sobre dinheiro no início de uma carreira? É interessante essa pergunta, Rê, que muitos profissionais acreditam que precisa atender de graça para ter o leque, para ter esse know-how e poder se sentir confortável em cobrar. E tem algo que eu nunca esqueci, inclusive antes de eu me formar, de uma das especializações, das formações que eu estava fazendo, que essa professora minha virou e falou assim: eu acho um absurdo recém-formados ter que cobrar um preço bem abaixo, até mesmo bem abaixo do valor social, para que eles possam atender. E aí eu achei interessante essa fala dela, porque o que a gente escuta muito é o profissional que acabou de formar precisa atender de graça, precisa pagar para trabalhar. Eu escutei isso muitas vezes. Ah, eu precisei pagar para trabalhar. E isso vai acabando que vai construindo uma crença. Ah, eu tenho que pagar para trabalhar, eu preciso atender de graça. E olha só, é importante a gente poder falar disso e ter muita clareza no seguinte sentido. O profissional ele está investindo na sua carreira. O terapeuta, o profissional da saúde, falando de profissional da saúde que vem com essa bagagem de graduação. Então, ele está ali há 4, a 5, a 6 anos investindo na sua carreira. Formou, precisa trabalhar de graça para ele ter um know-how, para ele ter uma bagagem para ele se sentir confortável de cobrar.
E de forma alguma. É importante que esse profissional ele entenda que ele está investindo em si. E conforme ele está investindo, ele tem conteúdo para oferecer para esse paciente. Então, o profissional, o terapeuta, o profissional da saúde que está se especializando, e eu falo isso para os meus terapeutas diamantes, que são a formação, que são os terapeutas que fazem a formação FDR, que o momento que eles encontram nesse espaço de especialização, de formação, de capacitação, eles estão se preparando. E o estar se preparando é uma questão que a gente sempre vai estar, né? Porque a gente nunca para, nós estamos sempre em formação, nós estamos sempre nos preparando. Só que isso não significa que não deve cobrar, ou que deve cobrar um valor a quem. Porque é você também se perceber como merecedor. A insegurança tem muito a ver com a autoestima. E olha só o que eu escutei essa semana, inclusive, das terapeutas muitas terapeutas, inclusive, da formação FDR. Jordana, só de eu abrir minha boca, falar que eu estou na formação FDR, me especializando no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, já surgiu 2 pacientes para mim, já surgiu 4 pacientes para mim. Eu falei para o meu médico que eu estou nessa especialização, que tem algumas terapeutas diamantes que têm fibromialgia, né? Falei para o meu médico que eu estou nessa especialização, ele já falou para mim que quando eu terminar, avisar ele que ele vai me indicar pacientes. Então, olha só o quanto que abre o leque de você se especializar, você se preparar, e aqui especificamente para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, que abre o leque dessa oportunidade. Então, tem muito mais a ver com a autoestima desse terapeuta do que propriamente dele estar iniciando. Porque tem 2 perfis. Tem o terapeuta que está iniciando e não quer se preparar, ele não está preocupado em ter supervisão, em ter especialização, em fazer do jeito que dá para fazer, só com o que ele aprendeu ali na graduação dele. E tem os terapeutas que estão iniciando, mas estão sempre em constante aprendizagem. Está sempre procurando melhorar e dar o melhor de si. Esse sim que a gente está falando aqui, e eu estou trazendo esse conceito e esse perfil para esses profissionais. Porque no momento em que você está se capacitando, você tem muito valor a entregar a esse paciente. Talvez você não está ainda no patamar que você gostaria, mas você está caminhando para isso. E nada mais justo de você cobrar o seu valor, de você ser remunerado para isso. E quanto mais resultados você vai entregando, mais segurança você vai tendo nessa parte de cobrar o valor que você se sente confortável. E como que você entrega resultado? E como que você vê resultado cada vez maior nos seus pacientes, nos seus clientes com fibromialgia? Se especializando, se formando, tendo ali cada vez mais bagagem, ferramenta para entregar esse resultado. E pegando esse gancho, você falando sobre isso, outro erro, né, que a gente enxerga muito em terapeutas nesse processo, nessa jornada que a gente vivencia, são profissionais que acham que todo o conhecimento que eles já adquiriram não é o suficiente. E existe um bloqueio, né? Eu já fui atendida por terapeutas que viraram para mim e falaram assim: eu não vou te tratar com um determinado assunto porque eu não tenho a técnica certa para fazer isso. Isso já aconteceu com você? Já percebi muito, assim, você fala da minha vivência. Da sua vivência enquanto pessoa. Nesse caso especificamente, não aconteceu. Assim, lá no início, eu ficava insegura nesse aspecto. Nossa, vamos supor, nossa, mas o fulano de tal, o paciente tal, veio para mim com síndrome do pânico, por exemplo, e o médico dele falou que precisava ser um terapeuta cognitivo comportamental. E tem muito essa, né? Como hoje tem muito mais estudos, tem muito mais artigos que falam sobre a terapia cognitivo comportamental, os médicos acabam encaminhando para o cognitivo comportamental. A gente pode até abordar essa questão, né, de abordagens, porque não especificamente você tem que ter X abordagens para atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Inclusive, a minha vivência
pôde abrir esse leque, pôde ter essa clareza para os resultados que eu entrego hoje. Lá no início, com essa chegada desses pacientes, me via essa questão. Tipo, peraí, eu tenho o que oferecer para esse paciente, mas teve uma coisa que fez total diferença na minha atuação, Rei, que foi a dialógica. E eu sempre fui muito voltada para essa área humanista, né? Trabalhar com a fenomenologia e ter acesso e ter conhecimento com a dialógica fez total diferença para essa percepção. Por mais que vinha lá no início essa insegurança, eu atuando com a dialógica, eu via o universo que eu poderia entrar e contribuir com esse paciente, porque vai muito além de técnica. É o profissional realmente ser diamante, ser lapidado, para ele entender que ele atuando de uma forma assertiva, ele atuando inclusive com a dialógica, faz total diferença. E aí você trouxe esse exemplo desses terapeutas e o que eu percebo muito é isso, eles vão de galho em galho, né? Bebe cada fonte, que foi o que eu fiz no início, né? E foi importante eu fazer isso para eu construir uma metodologia específica, porque eu sentia falta, que é ir de galho em galho. Então eu fui o quê? Eu bebi da constelação, eu bebi da PNL, eu bebi da psicossomática, eu bebi do Reiki, eu bebi de várias especializações e quando o profissional ele fala assim, nossa, mas tem que fazer aquela especialização que eu não fiz ainda e não dá para atender o paciente. Mas é o quê? É você perceber o que de nuances tem aquele paciente, as particularidades desse paciente, para que você possa entregar valor dentro de todos esses conceitos, dentro de todos esses contextos. E qual que é o diferencial no atendimento da fibromialgia? Que foi o que eu fiz e trouxe em uma estrutura já compilada, é trazer essa segurança desse terapeuta junto com todas as especificidades da fibromialgia e as melhores ferramentas de cada especialização. Porque se a gente for ver, tem inúmeras técnicas, tem inúmeras formações, tem inúmeras especializações. Mas para atender o paciente com fibromialgia, você precisa de uma especificidade, que é o que a formação FDR traz essa especificidade. Eu consegui te responder, assim, trazendo esse histórico e essas percepções dos terapeutas com essa insegurança em ficar bebendo? Sim, respondeu. E até é legal quando você traz essa, vamos se dizer, esse leque, né, de informações que você construiu para especializar outros profissionais, outros terapeutas e profissionais de saúde, porque hoje em dia eles ainda têm aquela insegurança de que eu tenho que atender o meu cliente ou o meu paciente na hora que eles querem, e não no horário que eu quero adequar enquanto profissional. Eles abrem mão do processo, né, de construção da vida profissional deles, abrem mão da vida pessoal deles para viver uma vida profissional e acabam esquecendo que eles podem construir também uma agenda leve, que ele vá atender o paciente com fibromialgia, que ele vá fazer as terapias com aquele paciente, mas ele esquece que ele pode fazer isso em um horário fácil para ele, né? Quando você fez essa construção da sua agenda de atendimentos, como que foi para você? Foi leve, foi pesado? Você teve que adequar muito da sua construção enquanto profissional da fibromialgia? Como que foi para você essa Ah, construção? eu já passei muito por isso, muito. E não foi à toa que eu construí o pilar da catarse, né, na formação FDR, porque a catarse, ela traz muito essa percepção do terapeuta, do lugar do terapeuta, para, a partir daí, ter um manejo clínico. Quando eu fui construir a minha clínica, a minha carteira de clientes, eu vivia a demanda do paciente, do cliente. E aí acontecia de fato, eu abrir mão da minha qualidade de vida, inclusive, e eu passei a ver que eu estava vivendo a demanda do cliente.
que isso vai muito de encontro com essa insegurança do terapeuta. Porque no início a gente acredita que se a gente fala um não para o paciente, para o cliente, ele vai deixar a sessão, ele vai deixar o processo terapêutico, e aí fica aquela insegurança de que, nossa, mas eu preciso atender ele, eu não posso deixar de atender porque também faz parte do meu caixa, né, do faturamento, do dinheiro que entra, porque, claro, a gente vai unindo o propósito com carreira, né, que envolve toda essa questão de, será que eu vou ter dinheiro no final do mês? Mas se eu cobrar mais, se eu cobrar o valor que eu acho, que eu acredito que realmente vale, será que esse paciente vai ficar? Então, rodava tudo isso na minha cabeça. Nossa, mas aí eu preciso de um valor X para pagar minhas contas, e aí se eu não cobro, se eu cobro esse valor, será que o paciente ele vai aceitar esse valor? O paciente desmarcou e ele quer uma sessão no sábado. Nossa, mas eu preciso atender ele no sábado, porque se eu não atender ele no sábado, ele vai procurar outra pessoa. Então aconteceu isso muito comigo. Isso foi me desgastando, foi me deixando cada vez mais cansada, porque à medida que eu fui fazendo isso, entregando resultado. E aí foi aparecendo cada vez mais pacientes, só que na minha cabeça, que isso muda muito o mindset do terapeuta, né? Na minha cabeça, eu precisava continuar fazendo isso, porque o meu mindset era viver dessa forma tá trazendo resultado. Só que eu esquecia de olhar, peraí, a minha postura enquanto profissional tá trazendo resultado. Então, eu precisei fazer isso no meu processo terapêutico, porque eu estava realmente me desgastando, realmente ficando muito cansada, e acaba que o ficar cansada, isso prejudica nos resultados que você faz na clínica. E aí eu falei assim, peraí, não pode ser dessa forma, porque não tem sentido eu me desgastar do jeito que eu estou me desgastando e não tendo qualidade de vida. Quantos conflitos que nós terapeutas lidamos com isso, né? Não faz sentido eu me desgastar e trazer qualidade de vida para o paciente e não ter qualidade de vida para mim. E isso é muito importante, e é no pilar da catarse que traz essa clareza, que traz esses insights, né? E aí eu precisei dar um basta e falar assim, olha, eu preciso viver por mim. Eu preciso colocar limite nos meus atendimentos, nos meus clientes. E se não for de encontro com o que o cliente quer, tá tudo bem ele ir embora. Então eu precisei trabalhar também o desapego, trabalhar é o abrir mão, porque se eu quero cobrar o valor que eu estipulo para mim, se eu quero ter qualidade de vida X, eu preciso construir esse cenário e não viver a livre demanda. Então, quando eu passei a construir esse cenário, eu me deparei com uma surpresa, que foi o quê? Os pacientes se adequando à minha agenda. E aí eu fui conseguindo ter cada vez mais clareza que o que importa e o que vale muito é o vínculo, é o resultado que você entrega. E se você está entregando resultado para esse paciente, para esse cliente, ele vai se adequar à sua agenda, porque isso faz parte da vida. Então, foi dessa forma que eu fui construindo esse limite. O viver a livre demanda do paciente perde a qualidade e não vai de encontro com aquilo que você deseja. Faz muita diferença você colocar limites e ter segurança para isso. Eu precisei bater cabeça, eu precisei passar por tudo que eu passei, né? E o que eu passei, eu tenho a oportunidade hoje de contribuir através do pilar da catarse, dar ferramentas e encurtar esse caminho para os terapeutas diamantes, para que eles possam ter mais segurança de uma forma muito mais assertiva, muito mais rápida, ter um mindset que eles precisam ter para colocar limite. Isso reverbera muito no valor da sessão, reverbera muito no resultado que ele entrega. Você foi tranquilo fazer essa adequação? De forma alguma, foi com sofrimento, foi assim, com inseguranças, né? Então, é justamente sobre isso. É o que eu passei, poder compartilhar e poder ensinar para que não tenha sofrimento, porque para mim foi sofrido, tanto que eu precisei levar isso para o processo terapêutico meu, particular. Faz nos refletir muito, né, esse assunto. Hoje em dia o terapeuta ele tem tantos chavões, né, tantas indagações, e quando ele vai para um consultório, vai para os seus primeiros atendimentos, ele já vem
carregando crenças que às vezes no processo de vida dele já foi construído, né? E aí existem casos e relatos que a gente ouve de, às vezes, o profissional chorar depois de um atendimento, não querer atender outros pacientes com aquela determinada doença. E isso traz para a gente para mim, pelo menos, como uma forma de que é preciso estar muito aterrado, é preciso estar muito centrado para que você consiga dar o passo certeiro, né? E buscar uma especialização, buscar um acompanhamento de um profissional para cuidar sempre da pessoa, né? Mas para que você possa cada vez ter um atendimento de excelência, né? Porque hoje em dia, se o terapeuta estiver adoecido, né? Estiver com as suas crenças e suas inseguranças, ele não vai conseguir fazer esse atendimento de qualidade que ele busca. Por mais que ele invista numa especialização em fibromialgia sem dores e sem remédio, ele também tem que olhar para dentro dele. E você, como essa mestra em fibromialgia sem dores e sem remédio, o que você daria de dica para esse terapeuta que está te assistindo aqui agora, para quebrar essa insegurança dele? Para quebrar a insegurança é um processo. Tem sim algumas coisas que dá já para ser feito. Eu tive muito cuidado para montar e para estruturar a formação FDR, para estruturar uma especialização que proporcionasse o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. E esse cuidado incluiu muito essa parte do terapeuta, porque não adianta, como você bem falou, não adianta olhar para o outro e não olhar para si. E eu precisei entender isso aos trancos e barrancos, como se diz, né, com o carro andando, para ter os resultados que eu encontro, que eu tenho hoje e que posso proporcionar isso para o terapeuta ter essa clareza de uma forma muito mais leve, muito mais fácil, porque eu tô aqui para realmente a formação FDR é para especializar e para cortar caminho mesmo para o terapeuta. Então, esse cuidado do terapeuta que tem na formação FDR é justamente para isso, para preparar ele não só como um profissional, mas para preparar ele como pessoa, porque a essência de todo um tratamento envolve a pessoa, envolve o subjetivo. Por que que existem muitos conflitos hoje na área médica em relação a atender pacientes que envolve tudo a questão da psicossomática, né? Doenças psicossomáticas são todas as doenças, porque o que que é a psicossomática? É trabalhar com a integralidade, com a totalidade do ser humano. E a fibromialgia é isso, é trabalhar com a totalidade. E os terapeutas profissionais da saúde que trabalham com a totalidade, especificamente com a fibromialgia, precisa entrar na subjetividade e precisa entender a própria subjetividade. E é isso, a dica de hoje é poder como fazer para trazer mais segurança no meu atendimento, na minha conduta enquanto terapeuta, enquanto profissional da saúde. É você entender a sua subjetividade. O que que de fato te gera essa insegurança? Será que você tem insegurança é na hora que o paciente chega até você? É na hora de você cobrar? É na hora que ele fala assim, continuo com dor? Porque vai chegar um momento, vai ter momentos que o paciente fala, olha, eu continuo com dor e a dor não está passando. E se você não ter segurança para trazer clareza para esse paciente, para trazer clareza do processo que ele vai viver, porque, inclusive, a dor vai ter um momento da terapia, do tratamento, que a dor vai intensificar, e aí você precisa avisar o paciente antes disso acontecer, porque senão ele vai achar, opa, peraí, eu tô tratando aqui, tá piorando, mas faz parte do processo da vida sem dores, da fibromialgia sem remédios, faz parte do processo, essa dor ela dá uma intensificada, mas passa. E você com esse know-how, você vai conseguir trazer clareza e você vai conseguir preparar esse paciente. Então, é ter essa clareza de que qual é o momento específico que está me trazendo insegurança, porque a insegurança não é de tudo, tem uma particularidade ali e é importante que você olhe para essa particularidade, que inclusive você pode analisar e já colocar aqui abaixo do vídeo para ir entendendo, para ir percebendo
peraí, de fato, é na hora de cobrar, é na hora de trazer esse paciente para esse aterramento, e aí você vai percebendo, se eu estou com dificuldade de trazer esse paciente para o aterramento, será que eu estou com essa dificuldade para mim mesma? Porque o processo terapêutico é algo muito especial. O que eu tenho dificuldade para trazer ali para esse paciente, para esse cliente, fala muito sobre mim. E aí é um mergulho em você mesmo. Por isso eu tenho muito cuidado, muito cautela para trazer esse espaço específico para o terapeuta nesse pilar da catarse. Porque quando você tem clareza dos seus processos, do que está acontecendo com você, você vai ter muita clareza do que está prejudicando ali, o que está prendendo o processo de deslanchar. Porque é no entre que acontece. O processo terapêutico, o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, acontece nesse entre. E é extremamente importante que você tenha clareza do que está acontecendo no entre, para você ter mais segurança. Então, a dica de hoje, se eu posso dar algo para você hoje, para deslanchar com o seu atendimento da fibromialgia, para que o seu paciente possa viver sem dores e sem remédios, é você ter atenção nesse entre. Atenção a, deixa eu observar essa insegurança e até mesmo conversar com essa insegurança para trazer essa clareza para mim e, consequentemente, trazer essa clareza no setting terapêutico. No seu processo inicial de atendimento em consultório, você teve pacientes que te trouxeram a insegurança? Com certeza, com certeza. E isso é muito interessante, que vai ter pacientes que vai te trazer insegurança. E você, trabalhando esse pilar da catarse, vai te fazer com que você tenha essa clareza. Peraí, essa insegurança é do quê? Porque eu falo para os terapeutas diamantes, na formação FDR, eu falo assim, olha, uma coisa que eu aprendi na vida e que tem muito sentido é que você tem o paciente que você merece. Nenhum paciente surge para você do nada, porque vai ter pacientes que têm demandas muito específicas que você já vivenciou ou que você está vivenciando. E aí que gera, se você não está terapeutizado, se você não está com essa clareza, vai gerar essa insegurança. Por isso que é muito importante a supervisão clínica, porque o paciente ele vai te confrontar e ele nem vai saber disso que ele está te confrontando, não, mas você vai se perceber. E aí cabe a supervisão clínica para você perceber o que especificamente está te gerando essa insegurança. Então eu precisei olhar para mim. É o tempo inteiro, é nós olharmos para nós o tempo inteiro. Peraí, tá acontecendo algo comigo? E aí você trabalhar isso com você para que você traga resultados para o seu paciente, para o seu cliente. Outra insegurança que é assim, acho que é um ponto que muitos profissionais não trazem para dentro da terapia ou não trazem do processo de construção dele enquanto profissional. A minha família me traz uma insegurança de eu exercer a minha profissão, o meu chamado, o meu dom. É possível que isso aconteça? Muito. E isso acontece em todas as áreas, né, profissionais. E se isso não está bem aterrado para esse terapeuta, se isso não está validado, isso é algo muito oculto, né? Isso fica muito camuflado e ele não está entendendo o que está acontecendo. E se ele não tem essa clareza de, peraí, na minha família não é bem visto o terapeuta, ou na minha família é visto que o terapeuta trabalha de graça, que não ganha dinheiro, que não é bem sucedido, que faz um cuidado ali e pronto, o terapeuta ele vai ter dificuldade em exercer essa profissão, porque é uma profissão e que você pode ser bem remunerada por isso, vai ter dificuldade de estar nesse espaço. E isso vai gerar essa insegurança. Isso é forte? Muito forte. E aí? Eu trouxe, inclusive, eu fiz uma palestra na convenção da POSE e eu trouxe muito esse conceito. Peraí, às vezes a pessoa acha que é fora, que tem que prospectar cliente, tem que divulgar mais o trabalho, e começa a ter ali falta de resultado. Só que a falta de resultado às vezes não é fora, às vezes é dentro, porque não se sente permitido em atuar e ser bem-sucedido. E mexer na família mexe muito dentro, porque
envolve toda uma questão sistêmica, que isso eu trabalho também com os terapeutas, que essa parte da catarse. Como você se sente validado dentro da família, porque o senso de pertencimento é muito forte. Ah, minha família me abençoou para eu fazer o que eu quero. Mas espera aí, aqui ela abençoa, mas você inconscientemente está vendo que ninguém deu certo sendo terapeuta, sendo psicólogo, que ninguém faz o que você faz, que às vezes é CLT, que às vezes é concursado, e você está desbravando esse universo do viver por você, viver pelos seus resultados. E isso gera insegurança. Se isso não tem clareza, se você não tem ferramentas para honrar essa família e se permitir viver de forma diferente, escrever uma nova história no seu DNA, literalmente, porque a epigenética mostra isso, você começa a se boicotar. Então é muito importante que você consiga ver e fazer uma retrospectiva nesse sentido também. E mesmo a gente tendo essa bagagem, né, de informação, de conhecimento sobre a família, né, sobre esse formato, você falou uma coisa interessante. O mercado me traz insegurança. Como que é esse mercado profissional para o terapeuta, para o profissional da saúde? Esse mercado aí, esse leque que me é apresentado de tantas coisas, tantos conhecimentos. Isso pode me trazer também essa insegurança e eu acabar não atuando em consultório, ou acabar deixando de ser um terapeuta de sucesso, um terapeuta diamante. Estar em um leque de oportunidade, com várias opções, gera insegurança e gera procrastinação. Tem um estudo que mostra que quanto mais opções você tem, menos você faz. É interessante isso, porque o estudo ele mostra quando você tem várias opções. Ah, eu te dou várias opções. Você pode escolher coisa simples. Você pode escolher maçã, uva, laranja e abacate. A pessoa ela tem mais dificuldade em decidir quando eu te ofereço, olha, você tem abacate e maçã, qual você quer? O que que isso mostra, trazendo para o nosso contexto aqui hoje? Mostra que ter várias opções não é algo benéfico para o ser humano. É você ter um foco. Você ter um foco faz a diferença para você chegar nos resultados que você quer hoje. Quais são esses resultados? É você ser bem remunerado, você ser referência, é você ter resultados. E hoje, a fibromialgia, trabalhar na área da fibromialgia é uma gigante oportunidade, porque o terapeuta que atua na fibromialgia hoje é um terapeuta que vai ser visto de forma diferente, porque hoje dá para contar nos dedos quem trabalha especializado na fibromialgia e que trabalha no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios especializado, apenas os terapeutas diamantes que estão na formação FDR. Então, quando você foca em um objetivo, em uma área específica, o seu leque e a sua projeção de crescimento profissional é muito maior. E quando você foca na área específica, que é um mar, um oceano azul, que tem pouquíssimos profissionais trabalhando, atuando de forma que entregue resultado, a sua projeção de excelência, de resultado, de referência, de ser bem remunerado para isso, cresce múltiplas vezes mais. Exatamente por isso, porque você tem um foco e o seu foco está sendo em uma área em que não está sendo vista. Então você se destaca. Isso te faz o quê? Você se especializa, você traz resultado, você cada vez fica mais seguro no profissional que você é. Obrigada pelas respostas. Isso faz, né, a gente trazer e internalizar, até eu como terapeuta, a internalizar que a nossa base de conhecimento, ela deve ser, sim, especificada para o que a gente quer fazer, né? A gente pode até ter outras gamas, mas a gente tem que focar naquilo de fato que vai trazer o resultado completo que a gente sempre busca, né? E a última pergunta, derradeira
da nossa entrevista aqui do nosso Fibrocast. Você, como a propulsora do método FDR, com as suas terapeutas, com todo mundo que está aprendendo com você, existe por parte deles a insegurança na hora de entender sobre a formação, a especialização do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédio? A insegurança deles captarem o processo? Sim. Interessante que eu tive essa pergunta ontem de uma das terapeutas. Jordana, o processo biopsicossocial, como a gente olha aqui o ser humano de forma integral, qual que é a diferença? E é exatamente o ponto máximo, assim, na formação FDR. Porque hoje, as terapias integrativas, por exemplo, olham o ser humano de uma forma integral. Quando a gente fala de biopsicossocial, é justamente olhar o ser humano integral. Mas qual que é a diferença? É poder olhar para esse ser humano de forma integral, com especificidades que envolvem a fibromialgia, porque não é apenas olhar o corpo, a mente, o espírito, as questões que acontecem ali com o ser humano, mas unir em todas as nuances, em todas as especificidades da fibromialgia, porque é uma síndrome, tem complexidade, existe um comportamento específico no paciente com fibromialgia, que não é à toa que ele adoeceu. Se você não olha para esses contextos, não adianta ter só um olhar biopsicossocial. Precisa unir os dois. E esse é o diferencial do terapeuta diamante, que tem a formação FDR, é unir o biopsicossocial, é a totalidade, o subjetivo com o que existe da fibromialgia. Porque dessa forma, você tem um olhar muito mais específico e você consegue agir de uma forma mais rápida. Se você entende já o perfil do paciente com fibromialgia, perfil rígido, como atuar no perfil rígido, se você já entende os pontos de dores que o seu paciente traz, entende o que está atrás desses pontos de dores, a raiz da fibromialgia, você atua de uma forma muito mais rápida. Você gera resultados de uma forma muito mais rápida. Isso não é bom só para você, como é excelente para o seu paciente que está ali anos e anos e anos procurando resultado que não está tendo eficácia. Então, isso é uma luz para esse paciente, e isso você consegue consolidar ele, consegue fidelizar ele de uma forma muito mais profunda, né? Muito mais genuína, porque você está entregando valor para esse paciente, você está sendo reconhecido, sendo reconhecido e sendo referência. Você cobre esse valor com segurança. Então, é um benefício mútuo, né? Então, essa é a diferença. Eu quero te agradecer por me fazer beber da fonte. Esse assunto é muito interessante, principalmente que existem terapeutas aí, inúmeros terapeutas que acabam não falando sobre suas inseguranças e acabam não buscando ajuda, né, para entender o motivo dessas inseguranças. E você trouxe num formato muito mais leve, numa linguagem que a gente entende. Então, eu quero te agradecer por ter doado seu um pouquinho de tempo para a gente aqui. E você que é terapeuta, tem dúvida sobre qualquer assunto, deixa aqui nos comentários para a gente, que a gente vai falar isso em um próximo Fibrocast. Com certeza. Eu quero agradecer que essa abertura, essas perguntas, que faz todo sentido, a participação de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Falar de insegurança, eu acho importante falar e compartilhar das minhas inseguranças também, que eu tive no início, que precisou das inseguranças para eu poder ensinar o que eu ensino hoje. Então, deixe suas perguntas também, eu espero ter contribuído com você para que te deixe mais seguro em arriscar, em assumir, a realmente abraçar esse propósito que você está aqui hoje e poder realmente se preparar cada vez mais para oferecer um tratamento de qualidade, porque não é vergonha estar inseguro e reconhecer sua insegurança. Vergonha é não fazer nada em relação a isso. Então,
apareceu, teve insights que envolveu tudo isso que a gente falou aqui hoje, coloca aqui abaixo que eu vou amar ler, amar saber, amar te responder, tá bom? Um prazer, aguardo todos vocês no próximo Fibrocast.